Eu chamo a sua atenção agora para um assunto, eu já tinha comentado aqui antes, recentemente no estado de São Paulo foram registrados alguns casos da chamada febre maculosa, inclusive com mortes. Gente, é uma doença infecciosa com alta taxa de letalidade. Para falar sobre o assunto e tirar todas as dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o médico veterinário Diego Tavares. Muito bom dia, doutor Diego. Bom dia. Seja bem-vindo. Muitas pessoas ainda ficam com dúvidas, né? Quer saber o que é, então eu já vou direto para essa pergunta. O que é a febre maculosa e quais são as características dessa doença? Como ela se apresenta? Bom dia, seja bem-vindo. Na verdade, a febre maculosa é uma infecção por uma bactéria que é transmitida pelo carrapato. Essa infecção, se não tratada até o seu terceiro, quarto dia, pode se agravar, trazendo o paciente ao óbito. Então, a gente observou esses casos em São Paulo e as pessoas ficam com dúvidas, né? A gente viu alguns casos envolvendo capivara, por exemplo. Os animais domésticos, os nossos pets, os cães, por exemplo, eles podem transmitir a febre maculosa? Essa é uma dúvida que sempre chega aqui pra gente. Quando a gente comentou que ia falar sobre esse assunto, recebemos muitas mensagens perguntando sobre isso. Não. O único transmissor é o vetor, que é o carrapato. O que tem em comum o carrapato com o nosso pet é que também é uma espécie próxima, da mesma família, mas não é a espécie que transmite. Para você ter uma ideia, aqui em Sergipe a gente não teve nenhum caso registrado ainda da febre maculosa. E nem é um carrapato comum na nossa região, o carrapato estrela, que é o carrapato transmissor da febre maculosa, que foram os casos que ocorreram lá no interior de São Paulo. Então esse tipo de carrapato, ele não é comum nos cães, por exemplo? Não, ele é um carrapato muito mais de zona rural e é um carrapato que se multiplica muito nas regiões rurais que tem a presença de animais silvestres, a exemplo da capivara. Aqui no nosso estado não é um carrapato que a gente consegue fazer a captura e pesquisa de forma tão comumente. Mas aí eu vou complicar agora, porque é comum a gente encontrar aqui em Aracaju capivaras, né? Algumas regiões, principalmente. Hoje mesmo a gente falou sobre a presença de capivaras na região do Mangue, ali na Coroa do Meio. Quem passa ali pela Melício Machado também observa muitas capivaras. A gente tem esse risco aqui pela presença desses animais, são animais silvestres, mas que estão, né, dentro da zona urbana. Sim, o risco sempre existe, até porque temos fronteiras, o carrapato pode vir transmitindo pela fauna silvestre, até mesmo pelos pastos, mas aqui no nosso estado a gente nunca teve nenhum caso registrado, mas o risco sempre vai ocorrer. Por isso que é importante a pesquisa, por isso que é importante ficar monitorando e sempre que tiver alguma casuística, ser notificado aos órgãos de saúde pública. Aí eu falei sobre os cães, falei aqui também sobre a capivara, mas a gente sabe que os bovinos, os equinos também podem ter episódios de carrapatos. Esses animais podem também contrair esse carrapato, como o senhor já explicou, a gente não tem nenhum episódio aqui em nosso estado, né, desse carrapato e da febre maculosa. Mas esses animais, a gente sabe que há essa grande circulação de animais que chegam de outros estados para cá, eles podem também apresentar esse carrapato? Sim, ele pode ser um veículo, trazer de outro estado, o rebanho pode trazer esse carrapato, uma infestação. Por isso que é importante todo animal que entra no nosso estado ser monitorado pelos órgãos de saúde pública, ser feito um controle parasitário para que quando atravessar a nossa fronteira tenha um registro e a gente possa monitorar que não venha para cá essa infestação de carrapato estrela. A pessoa viajou, foi para uma área de risco onde está aparecendo, né, casos da doença, por exemplo. Como saber se ela está infectada? Quais são os sintomas, né, iniciais? Os sintomas são muito inespecíficos, então você vai ter febre, perda de apetite, dores pelo corpo, que são sintomas muito comuns em outras doenças, como a dengue, chikungunya. O importante é você, antes de ir, saber se naquela região já teve casuísticas da febre maculosa. E se você foi numa zona rural, se você encontrou no seu corpo algum carrapato, é importante você já ir no órgão de saúde, ir no hospital, para verificar a possibilidade, fazendo exames laboratoriais, para ver se você está ou não infectada por essa bactéria. E o tratamento, doutor? A gente viu casos de mortes aqui em nosso país. Como é feito o tratamento? Então, é importante se começar o tratamento até o terceiro, quarto dia, com antibiótico, porque aí a resposta vai ser muito mais eficaz. Se não for iniciado esse tratamento de forma muito recente, após a infecção, esse quadro pode evoluir e chegar até a morte, sim. Então é preocupante, já que o diagnóstico ele é um pouco difícil.
né, como o senhor falou, apresenta primeiro uma febre e até a pessoa descobrir que é a febre maculosa pode já ser tarde. Sim. É um quadro que tem uma resposta muito aguda e muito rápida. Então, todos os casos que aconteceram lá em São Paulo, a festa que o pessoal participou na propriedade rural aconteceu no final de semana, na quinta, quarta-feira eles já estavam em quadros muito agudos. Então, é importante, porque de épocas em épocas existe uma proliferação muito maior do carrapato, devido a questões climáticas, ele se reproduz muito mais, e aí pode acontecer casos como aconteceram agora, de 6 casos de uma vez só de óbito. Então é importante, se apresentou sintomas, não tentar adivinhar o diagnóstico. Ir ao hospital, fazer os exames laboratoriais, informar ao médico que você teve contato com carrapato, que teve em zona rural, para ele sim entrar com os exames específicos para chegar no diagnóstico. Então, é importante ficar sempre atento. A gente, né, que bom que aqui no estado não tem, mas esse alerta é válido. Então, a gente precisa ficar atento se for para a zona rural, se tiver contato em outro estado, em local que tenha incidência do carrapato estrela, de casos de febre maculosa. Mas eu volto, já que a gente está falando em carrapato, vamos falar sobre os pets, porque é uma grande preocupação. E o carrapato, não só a febre maculosa, mas os carrapatos, de uma forma geral, transmitem doenças. E aí é importante o animalzinho, o pet, tá com a saúde em dia, tá com as vacinas em dia. Hoje existem medicamentos, né, que previnem, né, o carrapato. Sim, hoje em dia nós temos medicações específicas aí para o tratamento do carrapato, que você tem comprimidos, você tem sprays, pipetas, que em questão de horas vão estar matando o carrapato. Então é muito importante o proprietário averiguar e fazer essa prevenção do seu pet. Então, o pet em casa, eu tenho um pet em casa, a minha já tomou o comprimidinho do carrapato, tem validade, né, doutor? Tem que estar atento a essa validade também, ao prazo de que o medicamento ele vai estar ali ativo no organismo do animal. Então, os comprimidos, que são os mais eficazes, porque ele joga a droga que vai matar o carrapato na corrente sanguínea, ele tem validade de 30, 35 até 12 semanas. Então, sempre que estiver próximo a esse fim, fazer a renovação. E é importante também a gente destacar que o fato do animal ter tomado esse comprimido não quer dizer que ele não vai ter contato, que ele não vai pegar o carrapato. Ele pode até pegar o carrapato e esse carrapato pode transmitir doença. E aí a gente já chama atenção para a vacina, que também é importante. Isso. É importante a vacinação, mas ela não vai prevenir a doença do carrapato, as doenças que o carrapato transmite. Então o ideal é fazer essa prevenção do vetor. Então você prevenir do animal. Foi picado pelo carrapato, ele estando com o veneno no corpo, a droga, ele vai eliminar esse carrapato em questão de horas. Quanto menos tempo o carrapato estiver ali sugando o sangue do seu animal, menor a chance de ele estar transmitindo uma doença. E é importante também a rotina de higiene, de banho, de escovação, tá sempre olhando, né, o pelo do animalzinho. Sim, é importante essa averiguação do proprietário de sempre estar ali olhando o pelo do seu animal, averiguando na patinha, entre os dedos, que são regiões mais comuns. E também avaliar o local que você leva o seu pet para passear. Porque tem praça, tem gramado que tem maior infestação, então evita levar sempre em locais que você vê que tem uma higiene pública adequada. A gente falou da febre maculosa, a gente está ampliando aí para outras doenças, né, que os carrapatos são vários tipos, eles podem transmitir. Mas se uma pessoa aqui em nosso estado, por exemplo, teve contato com carrapato, encontrou o carrapato lá cravado, porque eles ficam assim, viu? Sei como é. Eu já fui criança, já tive carrapato cravado assim na batata da perna. O que fazer, né? Ela pode contrair alguma doença por isso? Sim. Você encontrou um carrapato no seu corpo. Importante tentar tirar ele girando para não ficar com a pinça presa do carrapato. E depois você tem que avaliar se você vai apresentar alguma sintomatologia nos próximos dias. Febre, dores pelo corpo, cansaço, inapetência. Se apresentar esses sintomas, procurar a saúde pública. Muito bem, doutor Diego Tavares, trazendo aqui todas as informações sobre carrapato, sobre cuidados com o seu pet, trazendo informações importantes também sobre a febre maculosa. O nosso estado não tem registro nem da doença, nem do carrapato estrela, é isso? O carrapato a gente já teve registro, mas é uma pouca atividade. Agora a doença a gente nunca teve registro aqui no estado. Vamos torcer para que continue assim. Doutor Diego, muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente no Balanço Geral. Volte sempre. Foi um prazer.
Ó, reforçando, toda quinta-feira tem o quadro É o Bicho aqui no Balanço Geral Manhã. Então envie o vídeo do seu bichinho de estimação com o celular deitado, tá, na horizontal, mostrando a habilidade dele. E você pode enviar para o 996520105. Você também pode enviar a foto do seu animalzinho que está desaparecido e nós vamos ajudar você a encontrá-lo. Então espero o seu bichinho de estimação aqui no quadro É o Bicho da próxima quinta-feira. Até lá!